As cinzas de Hitler podem existir ainda, expondo um segredo chocante da Segunda Guerra Mundial. Se te falassem que os restos físicos de Hitler existem até hoje na Alemanha, você provavelmente não acreditaria, depois de toda a história muito conhecida do que aconteceu com ele. Mas essa história pode não ser verdade, e seus restos mortais podem ainda existir. Oi pessoal, vocês estão assistindo a Factual News, e hoje vamos revelar um segredo chocante da Segunda Guerra Mundial. Antes de prosseguirmos, certifique-se de se inscrever no canal Factual News e ativar as notificações para nunca perder nenhuma atualização. História pré-existente. A evidência histórica sugere que depois de Adolf Hitler se matar em 30 de abril de 1945, seu corpo e o de sua esposa foram cremados no jardim da chancelaria do Reich em Berlim. Os investigadores soviéticos os recuperaram e, após autópsias, eles passaram por uma jornada bizarra. Era enterrado todas as noites por tropas do exército e exumado para embarque posterior todas as manhãs, embalado dentro de uma velha caixa de munição. Os restos mortais acabaram embaixo de um estacionamento nos fundos, do que se tornou a sede da KGB em Magdeburg até 1970. O chefe da KGB ordenou que os restos mortais fossem cremados e as cinzas despejadas no rio Biederitz. Portanto, nada resta de Hitler hoje. Nova história. Nos últimos 2 anos, outra história surpreendente que não é amplamente conhecida está circulando, a qual afirma que alguns dos restos mortais de Hitler podem ainda existir secretamente escondidos na Alemanha. Vamos voltar ao último dia de Hitler, 30 de abril de 1945, e começar nossa busca pelas cinzas de Hitler. Em 27 de abril, Berlim foi completamente isolada e as forças soviéticas avançaram em direção ao distrito do governo central. As forças alemãs também lutavam obstinadamente em todos os lugares. Em 28 de abril, o exército soviético estava no distrito central, que continha os prédios do ministério, e Hitler foi informado de que a defesa fecharia em um dia. Hitler se preparou para acabar com sua vida pouco depois da meia-noite. Na manhã do dia 29 de abril, Hitler se casou com Ava Braun, como recompensa por seus anos de lealdade a ele. Após o café da manhã de seu casamento, Hitler ditou seu último testamento a uma de suas secretárias. O suicídio de Hitler. No dia 29 de abril, Hitler foi se deitar. Mais tarde, naquela tarde, ele foi informado de que seu alto aliado Benito Mussolini havia sido executado por guerrilheiros italianos, junto com sua amante e vários ministros fascistas. Os corpos foram abusados por uma multidão em Milão antes de serem pendurados de cabeça para baixo. Hitler ordenou que seus corpos e os de sua esposa fossem queimados para evitar tais indignidades nas mãos dos soviéticos. Uma mensagem foi enviada para a garagem subterrânea da chancelaria do Reich e o motorista-chefe de Hitler ordenou que reunisse combustível suficiente em latas e empilhasse dentro da saída de emergência do Führerbunker. Hitler agora queria garantir que as cápsulas de cianeto dadas a ele funcionassem corretamente. O chefe das forças armadas alemãs relatou a Hitler que todas as tentativas de socorrer Berlim haviam fracassado. Hitler e Eva despediram-se de sua leal equipe e, em seguida, retiraram-se para seus quartos particulares. No final da manhã, Hitler organizou uma reunião final sobre a situação com o comandante de defesa de Berlim, General Helmut Wilding, que o informou de que a situação era extremamente terrível. As tropas soviéticas estavam a cerca de 500 metros do bunker e preparavam um ataque ao complexo da chancelaria do Reich. Os defensores alemães ficariam sem munição naquela noite. Wilding solicitou que as forças alemãs restantes fossem autorizadas a fugir para o oeste. Hitler não respondeu. No entanto, permitiu uma fuga naquela noite. Ele almoçou e depois se despediu de sua equipe. Hitler e Eva entraram em seu escritório e fecharam a porta. O ajudante de Hitler montou guarda do lado de fora. Depois de esperar o momento apropriado, a porta foi aberta com um tiro e o valete de Hitler entrou na sala. Embora existam várias versões de como a cena parecia, Hitler evidentemente atirou em si mesmo e Eva tomou o veneno. Cremação de corpos. Os ocupantes do bunker e membros da equipe foram informados sobre a morte de Hitler. De acordo com vários depoimentos de testemunhas, os corpos de Hitler e Eva foram embrulhados em cobertores e carregados pela equipe por meio da escada de saída de emergência do bunker até o jardim da chancelaria do Reich. O bombardeio soviético foi interrompido, permitindo que os cadáveres fossem colocados em uma cratera de casca rasa.
A gasolina foi derramada sobre os corpos e eles foram acesos. Os espectadores reunidos recuaram para a saída de emergência e fizeram a saudação nazista. A equipe enfrentou 2 problemas principais na tentativa. Uma cremação ao ar livre é muito ineficiente e o calor varia devido à influência do vento e do formato da área de cremação. O segundo problema era o solo de Berlim, que é arenoso, portanto, toda a gasolina jogada ali foi simplesmente absorvida pela terra. Foi relatado que a cremação durou cerca de 2 horas e meia, até que 2 guarda-costas jogaram terra sobre os restos mortais e tentaram disfarçar o local. Arthur Axmann. Em algum ponto durante a cremação, as cinzas foram coletadas do cadáver de Hitler e colocadas dentro de uma pequena caixa de metal. Isso não é amplamente conhecido, mas foi notado na época por alguns dos ocupantes do bunker. A caixa foi entregue a Arthur Axmann, líder da juventude hitlerista. Axmann e Hitler ficaram mais próximos nos últimos 2 dias de sua vida. Axmann tinha uma prótese de braço direito, porque o perdeu em combate na frente oriental no início da guerra e recebeu 2 prêmios de Hitler antes do fim. Poucos dias antes do fim, Hitler teve uma longa reunião privada com Axmann, da qual ele insinuou que a ideologia nazista sobreviveria à sua morte, aludindo à próxima geração de jovens nazistas que Axmann comandava. Axmann já havia criado uma organização nazista clandestina para sobreviver à rendição alemã e representava o futuro do nazismo. Soviética descobrindo a morte de Hitler. Uma dos que notaram a coleta de cinzas que foi dada a Axmann foi a secretária de Hitler, Traudl Jung, que foi interrogada em 30 de agosto de 1946 pelo Exército dos Estados Unidos. Ela afirmou, sem ser solicitada, que sabia que Axmann havia levado as cinzas. Os soviéticos então invadiram e capturaram a chancelaria do Reich e o Führerbunker em 2 de maio de 1945, mas esses edifícios estavam quase vazios. O ajudante naval de Hitler foi forçado a identificar os corpos e ajudar a localizar os corpos de Hitler. Os soviéticos alimentaram o boato de que Hitler havia escapado de Berlim, não admitindo ter encontrado os corpos queimados e suprimindo os relatórios de autópsia e investigações de identificação. Eles divulgaram esses relatórios muito depois da guerra de 1968. Plano de Axmann. De março a abril de 1945, antes da queda de Berlim, Axmann havia realizado uma série de reuniões com a equipe sênior da juventude de Hitler. A sede da liderança da juventude de Hitler foi transferida de Berlim para a escola de treinamento de jovens de Hitler na Baviera. O plano de Axmann previa 35 mil líderes adultos da juventude hitlerista se mudando para a Bavária, Áustria e Boêmia. Eles manteriam uma organização nazista clandestina e realizariam ataques de estilo guerrilheiro contra as forças de ocupação aliadas. Prisão de Axmann. Uma polonesa trabalhava como informante para o Corpo de Contra-Espionagem dos Estados Unidos e avisou os americanos sobre a presença de Axmann. Em 15 de dezembro de 1945, Axmann foi preso e levado a Campton para interrogatório. Os americanos estavam naturalmente muito interessados nos detalhes da morte de Hitler. Eles também perguntaram a ele sobre as cinzas de Hitler. Até sua morte em 1965, Axmann escreveu que passar as cinzas de Hitler em um recipiente de metal é especulação e não é verdade. Após o julgamento de 1949, Axmann foi condenado a 3 anos e 3 meses de prisão por ser um dos principais infratores, mas não houve evidências de qualquer envolvimento em crimes de guerra. Mais tarde, em 1958, Axmann foi multado em 35 mil euros depois que um tribunal na Alemanha Ocidental o considerou culpado de doutrinar jovens alemães. A caixa de cinzas. Ganhando a vida como vendedor na Alemanha Ocidental, Axmann morou em Canária de 1971 a 1976 e depois em Berlim. Ele manteve uma amizade com um piloto de Hitler, Hans Pauer, que havia sido libertado do cativeiro soviético em 1955. Conhecemos os detalhes do que aconteceu com as cinzas de Hitler. Na Alemanha do pós-guerra, os membros do círculo íntimo de Hitler permaneceram em contato uns com os outros. Muitos dos círculos próximos de Hitler afirmaram que Axmann o havia levado consigo para fora de Berlim em maio de 1945. O que aconteceu com as cinzas de Hitler foi revelado por Hans Pauer. Pessoas que conheceram o poder nas décadas de 1970 e 80
relataram que Axmann enterrou uma parte das cinzas de Hitler na sepultura de alguém já existente, no sul da Alemanha. Isso significa que alguns dos restos físicos de Hitler ainda existem na Alemanha, mas ninguém sabe sobre a localização precisa do túmulo, e com o falecimento de todos os membros do círculo íntimo de Hitler, é impossível provar ou refutar esta história. No entanto, a evidência apresenta a crença de nazistas do círculo interno, bem como de interrogadores e historiadores ocidentais na história. Isso é tudo para o vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de dar um joinha. Obrigado por assistir. Estaremos voltando com mais atualizações em breve. Fiquem atentos!